Bom sábado, queridos. Vocês estão animados? Quando estamos entre amigos, quando estamos entre família, é sempre muito bom, é uma festa. Imagina você preparar uma festa de aniversário para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho. Só que daí você não convida ninguém. É uma festa? Não é. Então você que está sendo convidado para participar conosco aqui esta manhã, saiba de uma coisa: você foi convidado para esta festa espiritual, para este momento especial, porque você é especial. Então que Deus abençoe a você também por ter vindo aqui e por repartir conosco estes momentos. É muito gostoso estar aqui na casa de Deus, é muito importante para nós abrir a palavra, compartilhar com os irmãos esses momentos, mas também a sabedoria deste livro. Este livro que anda tão esquecido, infelizmente. Quem sabe seja por isso que a sociedade está da forma como está. Mas que bom que você está preocupado em aprender um pouco mais também, em buscar a Deus. E por isso, mais uma vez, eu digo que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu agradeço o convite de poder participar com vocês aqui e repartir com vocês um estudo da Palavra de Deus nesta manhã. Hoje é um dia muito especial. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Vir à igreja me traz muitas recordações. Quem aqui cresceu em comunidades, numa igreja, qualquer que seja a denominação, deixa eu ver as mãos. Existem recordações. Quando você desde criança participa e você vai com seus pais, às vezes é um avô, uma avó, às vezes você vai com um vizinho, às vezes tem um grupo de crianças e você participa ali, você tem recordações, constrói parte substancial, a base de quem você é, de quem você vai se desenvolver no futuro, participar de um grupo como uma igreja, não é verdade? É muito importante isso realmente. Eu digo, no meu caso, eu me lembro, na minha infância, indo à igreja com a minha mãe. Às vezes nós íamos a pé, de mãos dadas com a mãe, 3 irmãos, a mãe só tem 2 mãos, né? Então a gente ia competindo quem ia de mão dada com a dona Mafalda. Era muito gostoso. E chegando lá na igreja, eu me lembro, como se fosse hoje, havia um casal que morava nos fundos e eles ajudavam ali na manutenção, né? A ajustar e a limpar o espaço. E eles tinham uma tartaruga. E eu lembro quando eu era criança que a gente chegava na igreja, a primeira coisa que eu falava: mãe, posso ver a tartaruga? E isso me marcou, porque eu lembro até hoje, a minha mãe chegava com a gente bebia água, ia lá, espiava o animalzinho, voltava para dentro, eu ficava feliz da vida, uma coisa tão simples, né? Como que é fácil agradar uma criança. Então tem coisas que nos marcam. Depois eu participei dos desbravadores. Isso foi fundamental para o meu desenvolvimento como pessoa, aprender a criar responsabilidade, algo que falta hoje, não é mesmo? A gente vê hoje adultos sem responsabilidade, e os desbravadores e outros movimentos semelhantes auxiliam nas crianças a desenvolver isto, responsabilidade. Participar da igreja enquanto jovem, cantando no louvor, participando de coral, de viagens, de acampamentos. Na igreja eu encontrei minha esposa. Jovenzinho, eu olhava para ela. Já viu, né? Já sabem como é que funciona. E é tão bom quando a gente reparte a mesma coisa, a mesma fé, o mesmo ambiente. Nós temos coisas em comum, né? Isso é fundamental, é muito gostoso. Eu quero convidá-los a ler o primeiro trecho da Palavra de Deus neste momento. Vamos para a carta de Paulo aos Hebreus. Acompanhe-me na leitura, no capítulo 10, no verso 25. Tem um trecho que eu gosto muito, quero repartir esse primeiro pensamento com vocês. Diz assim a minha tradução: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas ao invés disso, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando perceberem que o dia se aproxima. Este dia está com letra maiúscula, significa um dia especial, significa o dia do nosso Senhor,
significa um momento em que nós estaremos na presença dEle. Conforme este momento vai se aproximando, diz a palavra de Deus, não deixemos de nos congregar. É muito importante este momento. Gente gosta de gente, não é mesmo? Gente precisa estar em contato com gente. Nós, pessoas, às vezes eu escuto isso, eu fico até arrepiado. Algumas pessoas falam, eu prefiro o meu cachorro do que gente, porque meu cachorro me entende. Já ouviram isso? Olha, tudo bem, né? Você gostar do seu animalzinho, mas vamos nos lembrar, né, do que Deus estipulou para nós, qual é o nosso plano, nos relacionarmos com pessoas. Quando Jesus veio a esta terra, Ele veio com um plano, um propósito especial de salvar pessoas. Ele vai sim, num determinado momento, restabelecer toda a obra da criação, mas num momento especial, a prioridade de Deus é gente. Essa é a moeda com que Deus trabalha. Jesus veio para cá e deu o seu sangue para libertar pessoas. E nós temos revivido isso nos últimos tempos, lembrando que as pessoas que são o ponto mais importante da nossa convivência aqui. Às vezes a gente fica tentado, obviamente, a dar mais atenção para coisas, para valores, para posses. Isso pode acontecer. Aí hoje, né, com a tecnologia, quem sabe investimos mais tempo em redes sociais, nos relacionando com um aparelho eletrônico, ao invés de parar e tomar tempo para conversar com pessoas. Eu já conversei com muita gente que diz assim, eu não vou à igreja mais. Eu não vou à igreja, e eu escuto inúmeros argumentos diferentes. Essas pessoas falam, eu não vou à igreja porque, eu não gosto do pastor. É por culpa do pastor, é por culpa do padre, uma vez o padre falou isso e isso para mim, ou então o pastor falou tal e tal coisa sobre o meu filho, não gostei, não vou mais à igreja. Irmão, eu vou lhe dizer uma coisa, se você parar para prestar atenção nos erros das pessoas, ninguém mais vai à igreja, só que eu vou ampliar aqui o pensamento, ninguém mais vai à sua casa também. Estou errado? Quem aqui é livre de erros? Opa, deixa eu baixar a mão, né? Todos nós, em determinado momento, cometemos alguma coisa, tropeçamos, tomamos escolhas que pode desagradar alguém. Isso faz parte da natureza humana caída, infelizmente. Só que, olha, não coloque isso como ponto mais importante. O contrário. Pense, quando você se relaciona com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, e eles fazem algo que te desagrada, você chega e fala, olha pai, não concordo muito com essa ideia. Ô meu irmão, cara, você precisava ter falado comigo desse jeito na frente das demais? Converse, resolva, né? Vamos restabelecer os laços. Eu acho que isso é fundamental para nós. Não vamos transformar um evento em algo que define para sempre as nossas escolhas. Outra desculpa que nós escutamos com frequência. Lá naquela igreja só tem gente falsa. Já ouviram falar disso? Já ouviram esse argumento? Bom, eu vou lhe dizer. Quem é 100% verdadeiro? Será que em determinado momento nós também já não faltamos com a plena verdade com alguém? Como que nós podemos cobrar de alguém algo que na verdade nós não somos? Então vamos também refutar este argumento, vamos deixar ele para lá. Outra coisa que eu acho curioso, tem gente que fala assim, eu não vou mais à igreja porque não aprendo nada de novo lá. Sempre falam as mesmas coisas. Quantas vezes você ouviu da sua mãe, quando você era jovem, quando você era criança, a mesma orientação? Quantas vezes você ouviu dela para arrumar o seu quarto, para ser responsável pelas suas próprias coisas, para estudar e arrumar e cuidar do seu tempo? E não é porque a sua mãe falou inúmeras vezes a mesma coisa para você, que você deixou de gostar dela. Então este ambiente, mesmo que às vezes bata em cima de um ou outro ponto que seja importante para o nosso convívio aqui entre irmãos, para o seu relacionamento com Deus, não significa
que perca valor, que perca importância, não é mesmo? Outra coisa que eu já escutei, olha, eu me arrepiei com esse argumento. Ah, lá tem muita criança. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu trabalho numa escola, né? Eu escolhi trabalhar com educação. Então as crianças estão por todo lugar, né? Já aprendi a não me incomodar com o barulho faz muito tempo. Mas tem gente que quando às vezes tem uma criancinha por perto, e criança está se movimentando, né? Às vezes faz um barulho, pede uma coisa, reclama, quer água, e a pessoa fica incomodada do banco de trás pensando, essa criança não fica sentada e parada? Mas é criança. E eu digo para vocês, graças a Deus, porque nós ouvimos esses sons aqui no meio da nossa congregação. Não é verdade? Significa que as gerações estão se renovando. Significa que Deus está abençoando os casais com frutos. Significa que Deus está confiando para nós, como um povo, uma responsabilidade tão bela quanto de criar novas pessoas, candidatos ao reino dos céus. Então, este argumento também vamos deixar de lado. A razão principal para vir à igreja, para participar de um povo, deve ser justamente as pessoas. Esses dias, eu fui até a casa de um amigo meu. E chegando lá tinha muita gente, eu conhecia vários deles, mas eu vi um senhor chegando com seus 80 e muitos anos. Eu olhei para ele, era parecido com o meu amigo. Eu falei, eu vou lá conversar com esse senhor. Eu não o conheço, fui lá, apertei a mão dele, gostei do aperto de mão. Sabe gente que aperta a mão? Tem gente que vai dar a mão desse jeito, né? Chega para te cumprimentar com aquela mãozinha preguiçosa. Não faça isso, tá, gente? Uma dica. Aperte a mão, né? Não vigorosamente para quebrar os ossos, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, mostre que você é animado. Desde o primeiro momento, a hora que você cumprimenta alguém. E eu conversei com esse senhor e eu fiquei ali. E eu o conheci por alguns instantes. É tão gostoso. É tão gostoso você absorver um pouco de sabedoria de quem já viveu mais que você. De alguém que entende tanto da vida. Gente como a gente. Aonde estaremos daqui 50, 30, 60 anos? Não é mesmo? As pessoas, elas valem mais do que o nosso pequeno egoísmo, do que a gente querer ficar simplesmente num aparelho eletrônico. Vamos começar a prestar mais atenção no que está ao nosso redor. Não foi isso que Jesus nos disse? Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas nos preocupar com o nosso próximo, como se fosse nós mesmos. O que você gostaria de receber hoje? Você gostaria de receber um abraço, um aperto de mão, um sorriso? Como é gostoso, né? Mas aí eu te pergunto, você fez isso? Quem gosta de receber, também deve oferecer. E eu vou quebrar o protocolo aqui. E eu vou pedir para que você que está aí, abrace a pessoa que está do seu lado, aperte a mão da pessoa que está no banco de trás ou da frente. Deseja a ele um feliz sábado. Diga assim, você é tão importante para Deus quanto eu. Olha como é gostoso, o sorriso no rosto. É tão bom isso, né? É muito bom. Eu discordo de muitas coisas que os evolucionistas dizem por aí. Discordo de muita coisa. Mas tem uma coisa que eu concordo com eles. Eles dizem assim, olha, o ser humano é um animal de matilha, é um ser sociável, e eles estão 100% corretos. Nós somos sociáveis, precisamos viver em sociedade. Não tem ninguém que consiga, hoje em dia, olha, também tem louco para tudo, desculpa o palavreado, mas tem gente que consegue juntar um monte de apetrechos aí, morar no meio do mato e nunca mais falar com ninguém. Mas esses são a exceção, né? Normalmente nós gostamos de nos relacionar, de conversar, de falar com o vizinho, de comentar sobre futebol, de perguntar sobre como está a família e os filhos. Só que alguns podem se sentir desajustados. Alguns podem sentir que não conseguem se encaixar plenamente num contexto. Que às vezes visitam um espaço como este, por exemplo, ou qualquer outro, e pensam assim, eu estou me sentindo tão estranho aqui. Parece que eu não pertenço a este meio. Parece que as minhas ideias não batem. Parece que eu falo uma outra linguagem até.
A Bíblia conta a história de um desajustado. Desajustado que eu estou dizendo aqui não é uma pessoa com problemas mentais, não me entenda errado. É alguém que não se ajusta, não se encaixa perfeitamente, pelo menos parece, num contexto. E eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, ali no primeiro livro, no livro de Gênesis, no capítulo 37. Quero convidá-lo para juntos lermos a Palavra de Deus e pensarmos aqui, tirarmos algumas conclusões. E aqui nós vamos começar o nosso estudo um pouco mais profundo. Então, antes disso, eu quero pedir a sabedoria dos céus. Quando você for ler a Bíblia, peça que Ele te oriente, peça que Ele te dê sabedoria, isso é muito importante, para entender qual a vontade dEle na sua vida. Feche os seus olhos e vamos falar com Ele. Pai, obrigado, porque nós estamos aqui em família. Tem muita gente especial aqui conosco. Nós te agradecemos por este encontro tão feliz e te pedimos que neste momento que nós vamos ler a Tua Palavra, que o Senhor nos dê sabedoria para compreender a Tua vontade para a nossa vida. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. A partir do verso 2. Aqui conta a história de José. Muitos devem conhecer essa história já, decore salteado, de trás para frente, de frente para trás. Mas nós vamos parar para prestar atenção em alguns aspectos aqui especiais. Me acompanhe na leitura, verso 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 16 anos, pastoreava os rebanhos juntamente com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E ele contava, reportava ao pai a má fama dos seus irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido no período da sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica talar longa. Quando seus irmãos perceberam que o pai gostava mais dele do que de outro filho, começaram a odiá-lo e não conseguiam falar mais com ele amigavelmente. Vamos dar aqui uma pausa e vamos debater aqui sobre este pequeno garoto que chegou, sabe, filho temporão? O pessoal tinha esse termo antigamente para denominar isso, né? O filho da velhice. Já era o seu pai um senhor formado, já na terceira idade, e apareceu um menino. E ele começou a observar aquele menino de um jeito diferente. Eu não vou aqui tratar sobre o desajuste familiar que existia, né? Infelizmente, Israel, Jacó, tomou algumas decisões erradas. Mas este garoto estava ali e ele se sentia um desajustado no meio dos irmãos. E este menino era dedo duro. E ele chegava para o pai e contava tudo que os irmãos estavam fazendo de errado. Falou, olha pai, hoje o fulano de tal fez isso. E o pai brigava com o mais velho. E o mais velho olhava para o mais novo, aquela vontade de, dar uma chacoalhada nele. Falou, moleque, fica me atrapalhando. E isso foi trazendo mau gosto entre os irmãos. E este menino que estava querendo fazer o que é certo, de repente se viu como um estranho no meio dos seus irmãos mais velhos. E agora, o que ele vai fazer? Bom, nós vamos correr um pouco a história aqui. Não adianta a gente ler tudo, porque a história dele se estende até o final do livro de Gênesis, mais de 10 capítulos. E lá pelas tantas ele teve um sonho. Ele falou, pai, irmãos, olha aqui, mãe, eu sonhei, os feixes de trigo de cada um se dobravam ante o meu feixe de trigo. E depois ele contou outro sonho, do sol, das estrelas, da lua, e os irmãos iam ficando mais arrepiados ainda com ele. Até o pai falou, o que você está dizendo, filho? O que você está querendo dizer? Vamos para o verso 12. Vocês estão entendendo o pano de fundo, né? Uma família, um grupo, as pessoas são conhecidas, mas tem conflito. Vamos lá para o verso 12. Vamos ler 12 a 14 aqui. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Jacó, ou Israel, disse ao seu filho José mais novo, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Eu quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu José. E disse o pai,
Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, e me traga notícias. Jacó enviou quando ele estava perto do vale de Hebrom. Mas José se perdeu no meio do caminho, enquanto se aproximava de Siquém. Eu vou parar por aqui para a gente pensar algumas coisas. Olha só. Você pode estar pensando aí agora, José era o filho bonzinho, e os outros eram filhos maus. Não. Não é assim que funciona. Todos eram filhos do mesmo pai. Todos receberam a mesma educação. E assim como nós todos aqui, cada um tem as suas dificuldades. Cada um tem os seus problemas. Nós temos diferenças de um para com o outro. Pode ser que eu tenha dificuldade em conversar com as pessoas no meu trabalho. Pode ser que outro tenha dificuldade na família. Pode ser que alguém tenha dificuldade com algum vício, e assim por diante. Então não podemos aqui segregar e traçar uma linha e falar, ó, o restante não presta, só um que era bonzinho. Sabe por quê? Perceba, na cabeça do pai, os filhos estavam num lugar, mas na verdade estavam em outro. Possivelmente, Jacó tenha chegado para os filhos e falado, olha, vão para aquela região, porque ali é um lugar mais seguro, os pastos são melhores, tem água e abrigo para vocês e para os animais. Mas no final das contas, esses irmãos foram para outro lugar. Detalhe, José também se perdeu. Ele recebeu uma instrução clara do pai dele. E agora trazendo para a nossa vida espiritual, nós não temos instruções claras para a nossa vida? Temos. Mesmo bem intencionados, nós podemos nos perder no meio do caminho. E é o que aconteceu com esse jovem. Ele se perdeu. Demorou para encontrar os irmãos. E a hora que ele estava chegando de longe, eles que já não gostavam dele olharam e falaram lá, ó, o rapazinho inconveniente está chegando. Aquele que tem sonhos sobre a gente. Aí um pouco mais estourado já falou, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar ele aqui, vamos bater nele, vamos matá-lo. Ele não pertence ao nosso grupo, ele é diferente. E aqui eu olho para mim mesmo. E aqui eu começo a pensar se eu não faço esse tipo de coisa. Quando eu vejo alguém que é extremamente diferente de mim, falando, não, aquilo lá é diferente, aquilo lá, ó. E eu começo a pensar se a minha postura está correta. E eu espero que você, enquanto escuta isso, eu espero que você também faça esse mesmo tipo de reflexão. A gente se coloca sempre como o bonzinho da história, né? A gente gosta de se pensar como José. Mas acho que está na hora da gente se pensar como Rúben, Levi, Naftali e assim por diante. Qual será a nossa postura para com aqueles que são diferentes de nós? Está na hora de nós mudarmos as nossas escolhas e as nossas respostas aos diferentes. Está na hora de nós nos adaptarmos. Se essa família fosse um pouco mais tolerante, esta história não teria corrido por este lado. Tudo bem. Vamos ler o 15 até o verso 18. Me acompanhem. Um homem o encontrou, José, né? Vagueando pelos campos e lhe perguntou, garoto, o que você está procurando? E ele respondeu, eu estou procurando pelos meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E o homem respondeu, eles partiram daqui a algum tempo e eu ouvi dizer que eles foram para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou lá perto. Mas eles o viram de longe e antes que ele chegasse, planejaram matá-lo. Gente, existe um problema aí. Não era apenas os irmãos que estavam fora de rota, José também. Mas existia ciúmes, existia contenda, existia a intenção de crime. A gente percebe aqui no verso 21, acompanhem comigo. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dos outros irmãos. E disse, não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou, não vamos derramar sangue inocente. Joguem-no naquele poço do deserto e não toquem nele. E ele disse isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta para o pai. Olha lá, um irmão já se mostrou diferente. O restante foi ficando irritado e um dava coragem para o outro e até que a ideia chegou em matar. Eu não acho que isso tenha começado de repente assim.
Só que daí Rúben pensou, não, tem coisa errada aí, não podemos matar nosso sangue. Ele já teve uma ideia, só que sabe, gente, quando você está longe do Pai, é impossível salvar alguém. Quando você está longe do seu Pai, longe da vontade dEle, você não consegue salvar essa pessoa sozinho. Não é interessante isso? Eu imagino que se Jacó estivesse no meio dos filhos, eles jamais teriam ido tão longe. Mas Rúben estava só. Quando você está sozinho, quais são as suas escolhas? Quando você está distante do Pai, e todos nós temos estes momentos de fraqueza. Quando você está distante do Pai, quais são as suas escolhas? Mesmo elas sendo boas, saiba disso, você não vai conseguir grande coisa, porque você está longe. Você precisa da força dEle, você precisa de orientação, você precisa dobrar os seus joelhos e buscar a sabedoria que vem dos céus. Nós, por nós mesmos, temos escolhas loucas. É assim que diz a palavra de Deus, que a nossa sabedoria é loucura para Ele. A gente pensa que tem muita informação, nós achamos que temos conhecimento profundo, mas não. Sem orientação divina, estamos fadados, infelizmente, ao fracasso. Me acompanhem até o capítulo 41. Vamos dar um salto. Capítulo 41 de Gênesis. Porque estes irmãos prenderam o menino, bateram nele, tiraram-lhe a roupa, a túnica. Eu acho que a implicância deles estava na roupa, principalmente, né? Que o irmão tinha uma roupa diferente. Bateram no menino, tiraram a roupa dele, jogaram ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço, estava seco. Quando passou ali uma comitiva, uma caravana, eles venderam-no como escravo. E vocês conhecem a história. Ele foi parar lá no Egito. E lá no Egito, primeiro como escravo, e teve problemas na casa onde ele estava servindo, foi preso. Aí dentro da prisão, Deus foi atuando na vida dele, e ele foi subindo, né? Chegou até auxiliar do carcereiro. E essa história não é novidade, Deus estava com esse garoto. E eu fico pensando que Deus permitiu que isso tudo acontecesse com ele, para quebrar o orgulho de filho mimado que ele tinha, de achar que ele era diferente dos demais. E agora um José adulto, mais responsável, foi pivô da salvação dos seus próprios irmãos. E nós vamos entender por quê. Só que até então, ele viveu amargurado, se sentindo isolado, que não era aceito nem pelos seus próprios irmãos. A vida dele, no seu íntimo, seu pensamento, a sua sensação, sabe a visão que você tem de si mesmo? Ele se considerava lá embaixo. Nem os meus irmãos me aceitaram, pensava ele. Isso está refletido aqui no verso 51 e 52 do capítulo 41. Acompanhem comigo, Gênesis 41, verso 51 e verso 52. Às vezes a gente passa pela leitura e não presta atenção nesses detalhes. Olha só que interessante. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo, entre aspas, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa do meu pai. Vocês percebem aqui? Olha como José queria enfrentar o problema, esquecendo, deixando de lado, ignorando, como se ele não tivesse acontecido. Isso é possível? O que vocês acham? Se alguém fala com você de forma ríspida, e alguém que é importante na sua vida, um familiar, um amigo de longa data, você consegue simplesmente esquecer? Nós, seres humanos, não temos essa capacidade de passar uma borracha num trecho da nossa memória. Ainda não. Um dia Deus vai fazer isso. Quando estivermos transformados, as más lembranças, aquilo que nos machuca, será apagado da nossa memória, juntamente com lembranças de pecado, juntamente com lembranças de dor, de perda, mas por enquanto ainda não. E ele estava tentando enganar a si mesmo. Olha, tive um filho aqui, ó. Deus está me fazendo esquecer da família do meu pai. Só que não. Ele não esqueceu. Verso 52. Teve um segundo filho.
E a este chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Estava dizendo: olha, eu sou escravo, e agora não mais escravo, eu sou alguém que trabalha para o rei, mas eu sou estrangeiro, eu nunca vou ser considerado deste lugar, mas Deus tem me dado algumas felicidades. Ele estava ressentido claramente, e o nome que ele escolheu para os filhos mostra isso aí. Se nós formos agora para o capítulo 42, vamos saltar. Nós vemos ali no verso 3, acompanhem comigo a leitura. No verso 3 do capítulo 42, assim 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algum mal lhe acontecesse. Os filhos de Israel estavam entre outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. O que aconteceu? Agora José, um estrangeiro, com importância, com um cargo, com poder político nas mãos, ele vê seus irmãos chegando. E se fosse o Volpone, ia olhar duro para a cara deles e falar assim: então quer dizer que agora vocês precisam de mim? Manda amarrar cada um deles, vamos vender para uma caravana ali. Vamos fazer o caminho inteiro a pé, igual eu fiz. Agora vocês vão sentir na carne. Por isso que Deus nos deixa passar por momentos de dificuldade. Por isso que Deus nos deixa passar momentos de tribulação lá fora, para nos quebrantar, para entender o que é dificuldade e não desejar isso sequer para alguém que nos causou. E ele foi diferente, porque ele tinha a chance da retribuição, da vingança, mas ele escolheu ser diferente. Tudo bem que ele quis testar os irmãos, e vocês conhecem a história, e eles foram e voltaram várias vezes, e José medindo, para ver se eles estavam arrependidos, se eles contavam a história, e em determinado momento falaram ali na língua deles: olha, Deus deve estar permitindo, porque a gente foi mal com José. Eles não reconhecendo o irmão, e essa história é tão fantástica. Eu acho isso demais. Eu fico pensando o coração de José. Devia acelerar, né? Se tivesse instrumentos para medir o batimento, ia a 120 fácil, né? E ele vendo a cena, o exemplo bíblico de José, depois de ter conversado com seus irmãos, depois de ter buscado se reconciliar com eles, depois de ter mandado chamar o pai para junto de si, é fantástico num verso que a gente às vezes não percebe. Capítulo 45, vamos lá, capítulo 45, o verso 24, olha que bonito isso aqui. Às vezes a gente lê e não presta atenção, mas olha o verso 24 do capítulo 45, diz assim: depois se despediu dos seus irmãos, e enquanto eles estavam partindo, José lhes disse: não briguem pelo caminho. Preocupação, cuidado, carinho por alguém que às vezes não teve tanto carinho para conosco. Isso é divino, isso é Deus que coloca no nosso coração, porque pela gente, a gente sabe, nós sabemos até onde a gente pode ir pelo aspecto humano, e é ruim. Agora, olha esse irmão, vão lá, busca meu pai, e gente, não fiquem discutindo, não precisam ficar um falando para o outro: está vendo, foi você que falou, você que vendeu. Não precisa mais disso, o problema está resolvido, eu já abracei vocês, eu já chorei com vocês, agora acabou o problema, agora vem alegria, chega de dificuldade, chega de desunião, chega de contenda, chega de competição. Aliás, competir. Às vezes a gente compete, né? Querendo saber quem é mais santo. Eu vou dizer para vocês, irmãos, não existe aquela faixa para recepcionar o primeiro corredor.
Sabe, a pessoa vem correndo e tem aquela faixa, né? Já viram isso na São Silvestre? Esses dias atrás teve corrida aqui no centro da cidade. A gente foi lá dar uma espiadinha nos corredores. Não é desse jeito. Sabe com quem você está competindo nessa corrida para ir ao céu? Com você mesmo. Você está competindo com o seu egoísmo. Você está competindo com aquilo que você alimenta dentro de si mesmo. O livro de Gênesis termina, nos seus últimos versos, lá no capítulo 49, capítulo 50, termina com Jacó, Israel, querendo voltar para Canaã. E sabe, depois de sua morte, ele foi embalsamado e os seus filhos fizeram a sua vontade e o levaram lá para o campo de Macpela, para junto dos seus. E sabe o que é interessante? José repetiu o mesmo pedido. Ele falou, olha, quando eu me for, no finalzinho, eu não quero ficar aqui. Eu quero voltar para Canaã. Eu quero ir para a terra prometida. Me façam essa promessa. Vamos fechar aqui juntos um pacto. De juntos retornarmos para a terra prometida. Você quer fazer esse pacto hoje? Mas diferentemente de José, que voltou apenas os ossos, nós podemos chegar inteiros à terra prometida. Nós podemos chegar em Canaã pelo poder de Cristo. Existe transformação, existe esperança e salvação. No sangue de Jesus, o amor de Deus é tão grande que Ele atinge pessoas de todas as denominações. E Ele chama para perto de si e fala, filhos, é uma caminhada. Aproximem-se cada vez mais. Vão lendo, estudando, buscando a verdade, cada vez mais acertar. Vai se desenvolvendo. E eu te prometo, você vai chegar em Canaã. E eu te prometo, esta terra abençoada que eu estou preparando, vai ser para você, para os seus descendentes. Eu vou repetir mais uma vez este verso, que nós lemos no começo. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando percebermos que o dia se aproxima. Irmãos, este é o tempo. O dia está se aproximando. Não vamos deixar de nos reunir. Olha que momento gostoso que tivemos aqui. Oração, conversa, nos abraçamos, compartilhamos juntos a sabedoria divina. Não vamos deixar isso de lado, não mais. Vamos abandonar a preguiça, vamos abandonar, sabe, esse peso que nos arrasta. Vamos tomar a iniciativa de vir conversar com gente que tem coisas em comum conosco, que também tem vontade de fazer melhor, que também tem vontade de um dia estar em Canaã. Será que você se sentiu perdido em algum ponto da sua vida? Em algum momento um desajustado como José? Pode ser que sim. Será que algumas pessoas não entenderam os seus sonhos, as suas vontades, os seus anseios? Você tem hoje a oportunidade de se reconciliar, não só com Deus, mas com as pessoas, para ser diferente, um exemplo, como José. Que homem que ele se tornou, que diferente. Você quer ser usado por Deus, você quer ser uma bênção, você quer ser testemunho para o Egito? Se você quiser, levante-se neste momento, entregue-se a Deus, faça isto. Se você no seu coração sente que existe a necessidade de deixar de lado coisas que te incomodam, de perdoar, de se reconciliar, de se ajuntar aqui em congregação, de estar presente com pessoas que também querem a Cristo, que
que também almejam um dia abraçar o nosso Salvador. Amém por isso, porque você levantou. Vamos orar juntos. Abaixe a sua fronte, vamos orar. Feche os seus olhos. Meu Deus, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe que de vez em quando nós nos desviamos do caminho que o Senhor havia intentado para nós. Isso acontece porque nós somos falhos. Mas nós queremos, Senhor, de uma forma diferente do que normalmente fazemos, nos reconciliar contigo e também nos reconciliar com os nossos irmãos. Queremos viver em harmonia. Não queremos mais passar por momentos de escravidão, de luta, de desentendimento. Nós queremos, Senhor, estar aqui como um corpo sólido, de pessoas alinhadas no mesmo propósito, buscando fazer a Tua vontade e almejando a salvação. Abençoa cada um de nós. Esteja, Senhor, com cada um dos nossos amigos. Que esta decisão, Senhor, seja uma decisão certa e constante em suas vidas também. E nos abençoa como um corpo de Cristo a recepcionar todos aqueles que estão sedentos da verdade, sedentos de contato com gente. Nos abençoa para isso. Pai, despede-nos com o Teu carinho e Tua proteção. Abençoe a cada família aqui. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Tenham todos um ótimo sábado. Que Deus abençoe a todos.